Bom dia, boa tarde, boa noite, bitcoins do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui gravar mais um episódio da série Traduz Pra Mim. Podia tocar a vinheta aí. Antes de mais nada, fica comigo até o fim desse vídeo. Toca o sininho aqui para receber as notificações. Assina o nosso canal. Marca aquele amigo, gato, cachorro, papagaio, todo mundo que opera junto contigo. Nos segue lá no Instagram, lá no Telegram, lá no Facebook, lá no Twitter. Agora a gente tá lá no TikTok também. Estamos lá no TikTok também. Já tava me esquecendo que nós estamos no TikTok também. Gente, a gente vai falar aqui de GCAP, certo? Todo mundo pede para mim exemplo de preenchimento do GCAP. Como é que eu faço para preencher o GCAP? Como é que isso? Como é que aquilo? Gente, eu tô usando aparelho agora. Eu tô usando aparelho na arcada inferior. Tô aprendendo a falar de aparelho ainda, então não deem bola, que a minha dicção tá um pouquinho pior do que o normal. Mas vamos lá. Todo mundo me pede para falar de preenchimento de GCAP. Já aconteceu, até aconteceu no Instagram aqui, de um menino me dizer que obteve uma orientação na Receita Federal de informar como moedas em espécie, etc, né? E eu tive que mandar para ele aqui o que a Receita diz sobre o Código de Arrecadação do Ganho de Capital sobre Criptoativos. Alguns conceitos a gente tem que deixar claro aqui. Gente, Bitcoin ou qualquer outro criptoativo é moeda? Não, não é moeda, certo? Então, o Banco Central não reconhece como moeda, tampouco a Receita Federal ou CVE. Na verdade, a Receita Federal já expressou, né, ele como um bem, certo? Então, de que forma a gente tributa os nossos criptoativos? A gente tributa em ganhos de capital como venda, né, ou alienação de bens de pequeno valor, conjunto de bens, né, de pequeno valor, bens de mesma natureza, os criptoativos, né, cujo limite de isenção é R$35 mil. Com relação ao código de arrecadação desse ganho de capital, a gente tem uma manifestação clara. Fica comigo até o fim, porque nesse vídeo eu vou dar um exemplo de GCAP, que é o que todo mundo está sempre me pedindo. Eu levei a tarde toda para montar esse exemplo, até porque eu não tenho a menor experiência em gravar tela, né, gente? Então, para mim, foi um parto fazer essa gravação de tela. Mas vamos lá. Fica aqui, fiz para vocês, então fica comigo até o fim. Toca esse raio dessa sineta. Deixa os comentários aqui abaixo do vídeo, senão eu nunca mais venho aqui gravar tela para vocês, ok? Vamos lá. A Receita Federal, lá por meio do perguntão, para deixar bem claro, né? Eu vou ler para vocês e vou colocar aqui para vocês. Primeiro vamos ler aqui. O que diz a Receita Federal com relação à alienação de criptoativos e moedas virtuais? Pergunta 606 do perguntão desse ano. Os ganhos obtidos com a alienação de criptoativos e moedas virtuais são tributados? Os ganhos obtidos com alienação de ativos digitais, tais como criptoativos ou moedas virtuais, bitcoins, BTC, por exemplo, cujo total alienado no mês seja superior a R$35 mil, são tributados a título de ganho de capital, segundo alíquotas progressivas estabelecidas em função do lucro. E o recolhimento do imposto sobre a renda deve ser feito até o último dia do mês seguinte ao da transação, no Código de Receita 4600. A isenção relativa às alienações de até R$35 mil mensais deve observar o conjunto de criptoativos ou moedas virtuais alienados no Brasil ou no exterior, independente do seu nome Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether, cujo total alienado no mês ultrapasse esse valor. E o ganho de capital relativo a todas as alienações estará sujeito à tributação. O contribuinte deverá guardar documentação que comprove a autenticidade das operações de aquisição e de alienação, além de prestar informações relativas às operações com criptoativos ou moedas virtuais por meio da utilização do Sistema de Coleta Nacional disponível no ECAC quando as operações não forem realizadas em exchange ou quando realizadas em exchange
domiciliada no exterior, nos termos da instrução normativa RFB número 1888 de 3 de maio de 2019. Gente, vamos lá. Para a gente gerar o 4600 dentro do GCAP, a gente tem que usar de alguns artifícios. Por quê? Porque tem algumas coisas que a gente não consegue fazer no GCAP com criptoativos, que ele nos dê o código 4600, ok? Então, quais são elas? Por exemplo, se tu colocar como moeda, tu não vai conseguir. Se tu colocar como aquisição no exterior, tu não vai conseguir. Então, assim, alguns enjambres que tu tem que fazer. Primeiro, ele vai ser bens e direitos, certo? Segundo, se foi adquirido em uma exchange no exterior ou não, não interessa. Ali, para fins de GCAP, tu vai ter que colocar sempre adquirido no Brasil, porque senão também tu não vai conseguir gerar o código correto, certo? Então, gente, a gente tem que se ligar o seguinte: no preenchimento do GCAP, o GCAP vai ter que ser encarado assim, até que se mude o GCAP. Eu espero que o próximo GCAP já venha preparado para criptoativos, tá? O GCAP, ele é uma forma da gente colocar o ganho de capital das vendas com criptoativos para dentro do imposto de renda, certo? Para que mais serve o GCAP? Gente, é só para isso. Como assim? Eu vivo dizendo aqui, o GCAP ele não é um controle de estoque. O GCAP ele não está preparado para criptoativos. Então, na verdade, o que vai é GCAP, sim, é uma forma da gente conseguir colocar os nossos resultados para dentro. De que forma a gente faz isso? Preenchendo o GCAP de forma que ele consiga nos trazer o rendimento correto, com o código correto e com as nossas alienações e custos de forma correta. Como é que a gente faz isso? Eu vou mostrar no final desse vídeo como é que eu preencho o GCAP. Lembrando que eu tenho outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Como é que eu faço a apuração? Eu faço a apuração, não sei se dá para enxergar daí, mas eu vou... Rachel, coloca aqui também, Rachel, coloca aqui um exemplo que eu fiz de resumo aqui do nosso sistema. Nesse exemplo que a gente colocou aqui para vocês verem, vocês vão ver assim, o que a gente utiliza aqui? A gente tem um sistema onde a gente utiliza todas as operações. Então, a gente desce o quê? Todos os extratos dos contribuintes. Então, veio fazer com a gente desce tudo. Tudo aquilo que a gente desce, traz todas as compras, todas as vendas, todas as permutas, traz tudo. Fez com P2P, vai aparecer ali. Fez com Exchange, vai aparecer ali. Fez no exterior, vai aparecer ali. Vai aparecer operação por operação nos extratos que a gente roda, ok? Todos, certo? Depois a gente tira um resumo disso, onde aí sim, no resumo, a gente traz o saldo lá no resumo, o total da alienação. O que quer dizer isso? Total da alienação é tudo que a gente alienou dentro do mês. Aí aqui no total da alienação, a gente traz aqui não só as vendas, como também o total alienado aqui de permuta. E aqui total de alienação a gente considera tudo, inclusive as vendas que não tiveram ganho de capital, ok? Depois a gente tem o custo de aquisição e o valor de alienação. Aí sim, no custo de aquisição e no valor de alienação, a gente traz aqui o quê? Só o resumo das operações que tiveram lucro, certo? Então, as operações com lucro, a gente traz de forma aí sumarizada, mês a mês aqui, para efeito da gente preencher o GCAP. Mas vai lá no GCAP, daí tudo fechado? Sim, eu coloco tudo fechado lá no GCAP. Já testei esse modelo várias vezes, tá? Nunca tivemos problema com isso, até porque a gente tem todos os relatórios abertos da vida inteira do cidadão, certo? Então, lá no GCAP, a gente coloca sim sumarizado. Aqui, tudo é pormenorizado no sistema. A gente fornece, inclusive, extratos para o contribuinte com todas as operações dele de cabo a rabo, seja os últimos 5 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, seja o ano em curso, né? Normalmente a pessoa quando recebe toma um choque, porque é relatório que não acaba mais. Mas para preenchimento do GCAP, eu uso essa folhinha aqui. E nessa folhinha eu trago exatamente isso. O resumo, mês a mês, e isso daí vem linha a linha, tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? E aí eu vou lá no GCAP, e lá no GCAP eu lanço o resultado já assim, soma de todas as aquisições, né? Então todo o custo, certo? Das operações com lucro e total da alienação
das operações com lucro, certo? Aí a gente vai ter aqueles meses onde os lucros são isentos. Nos meses em que os lucros são isentos, eu trago também aqui o rendimento isento, que vai lá em rendimentos isentos e não tributáveis, lá no número 5, né, de rendimentos isentos e não tributáveis, e os rendimentos exclusivamente na fonte, esse sim eu vou levar lá no GCAP, aí mês a mês, no mês em que eles existiram, ok? De que forma? Sempre um lançamento único por mês. Onde eu vi um advogado que sugeriu e faz a mesma coisa que eu, foi naquele Abacus Liquid. A Abacus Liquid, ele tem algumas matérias sobre o assunto e ele também sugere, para minha surpresa, esses dias eu olhei lá, até porque ele tem muitos artigos interessantes, tá? E ele também lança assim, eu já lançava assim, né? E fiquei muito satisfeita também que ele também recomenda que se faça isso, né? Até porque a gente tem várias questões aqui, né, gente? A gente não tem CPF, CNPJ de todo mundo, a gente não tem. Então, assim, lá, o que vai lá no adquirente? Vai me perguntar. Eu explico lá no GCAP, espero que vai vir lá no GCAP. Mas, assim, tudo que eu preciso, depois de tudo aquilo que eu lanço, baixo, e assim, são extratos, às vezes milhares de lançamentos, eu trago numa única folha e essa folha eu uso para preencher o GCAP, tá? Quem é cliente nosso sabe, ele recebe o quê? Todos os extratos dele, né? Os extratos dele já traduzidos, né, para o bom português, onde a gente já decifrou todas as operações dele, já é o extrato final, com todas as operações, inclusive as de carteira. Recebe o resumo geral de tudo que ele fez, né? E depois ainda recebe um resumo ano a ano daquilo que vai para a sua declaração de imposto de renda, certo? Depois ele recebe também aí os arquivos da IN 1888, os recibos de entrega da 1888, recebe os impostos a pagar, principalmente da IN 1888, e a gente faz aí, se necessário for, as retificações do imposto de renda. Mas a nível de GCAP é isso. Essa folhinha aqui é a que eu uso para levar lá para o GCAP. Então, eu vou mostrar para vocês o preenchimento do GCAP com essa gravação de tela que eu fiz para vocês aqui, simulando um preenchimento de um GCAP, da forma que eu, Ana, contadora, guarda-livros, entendo por correto. Afirmo de novo, eu nunca tive problema na apresentação de documentos para a Receita Federal, em malha fina, em fiscalização, em coisa nenhuma. Por quê? Porque nós temos tudo sempre aberto. Então, assim, se tu não tens aberto, aí de fato tu não pode usar lá no GCAP isso fechado. Tu tem que ter a abertura disso, a gente tem que ter a memória de cálculo sempre para mostrar. Ah, Ana, eu operei 3 moedas, só fiz 3 operações com lucro. Posso colocar aberto? Lógico que pode. Né? Eu estou me referindo a colocar de forma sumarizada, sempre uma linha por mês, para aquela pessoa que tem muitos lançamentos, né? Então, assim, quem tem poucos lançamentos, tu fez 2 vendas, 3 vendas, 4 vendas, 5 vendas, tu tem como lançar uma, por óbvio, tu vai lá e lança uma por uma, certo? Se não, tu faz o que eu faço e lança um por mês e fim. Né? Tu vai puxar os teus resultados de forma correta lá para a tua declaração de imposto de renda, tu vai gerar o DARF de forma correta e vai pagar o teu DARF bonitinho, ok? Gente, fica comigo até o fim, se não ficar até o fim não vai ver como é que preenche e vai continuar me perguntando aonde é que lança lá no GCAP, como é que lança, né? Por que não é moeda, por que é bem, por que tem que ser o 4600, todo mundo pergunta, né? Porque vários aventam aí outros códigos de arrecadação que não se aplicam aqui e ali a gente já responde um monte de coisa. Assiste o vídeo aí do GCAP e replica esse vídeo para o maior número de pessoas possível, ok? Como é que eu preencho o GCAP? Lembrando que esse aqui é um critério meu, o meu critério eu utilizo, sigo utilizando, porque é um critério já validado, né, em fiscalização, em malha fina. Lembrando também que eu tenho um sistema de apoio, onde o sistema de apoio é onde eu efetivamente lanço todas as operações. Então, assim, eu lanço todas as compras, vendas, permutas, taxas, tudo de forma sempre pormenorizada, e no GCAP eu venho aqui e lanço de forma sumarizada, né, tem algumas coisas aqui que a gente tem que enjambrar no GCAP, vocês vão ver, porque o GCAP não está preparado para criptoativos, né, eu espero que o próximo GCAP, a próxima versão já venha, esse aqui não está ainda, né, no GCAP 2021,
Mas ainda assim a gente tem que colocar para dentro o nosso ganho de capital tributável e temos que colocar o nosso imposto a pagar aqui para dentro. Então a gente usa sim o GCAP e tem que fazer sim alguns exames para sair com o código certo. Então vamos lá, vamos abrir um demonstrativo novo. Eu vou colocar um CPF qualquer aqui. Lembrando que isso aqui é o critério ANA, tá um critério ANA, teste, ok? Bom, vou começar. A gente tem aqui opções de bens móveis, participações societárias e moedas em espécie. Gente, não é nenhum nem dois, todo mundo quer colocar em moedas em espécie. Funciona? Não, não funciona. Funciona colocar se o bem foi alienado no exterior, adquirido... Não, não funciona. Não funciona porque nenhum deles vai te dar o código do 4600. O que funciona aqui? Considerar tudo Brasil, certo? E sempre bens móveis. Então, criptoativos, para efeito do GCAP, ele é sim um bem móvel. Bens móveis, a gente vai colocar aonde foi adquirido, sempre Brasil, senão não vai gerar o 4600. Especificação, criptoativos alienados no mês 01 de 2021. Ah, mas eu vou colocar numa linha assim. Sim, eu coloco numa linha assim. Por quê? Primeiro, porque a gente não tem como colocar milhões de trades aqui para dentro. Segundo, porque até para trazer já o imposto certo, fechadinho com o meu sistema, eu trago aqui já o tudo pormenorizado. Então, sim, eu lanço somente 12 linhas lá no GCAP, que é o ganho de capital para cada mês, com o total das vendas e total dos custos e taxas nesse período. Tá? Então, mas eu posso lançar por moeda? Pode lançar por moeda. Mas eu só tenho 3 operações. Bom, se tu só tem 3 operações, tu lança operação por operação, né? Não tem porquê. Agora, quem tem um monte de operação, pode lançar de forma sumarizada, assim? Pode, desde que tu tenha um mapa à parte, onde tu tenha isso tudo aberto, tu pode. Sujeito ao registro público? Não. Data de aquisição. Gente, eu estou fazendo um sumarizado de janeiro, então eu vou colocar sempre o final do mês que eu estou utilizando. O meu custo de aquisição, vamos dar exemplo assim, que a soma de todos os custos de aquisição para o total das vendas que eu vou lançar em janeiro, total das minhas vendas tributáveis, lembrando que eu já calculei isso à parte aqui eu só estou alimentando, tá, gente? Eu vivo dizendo que eu não acho que o GCAP seja um método certo para vocês calcularem imposto. Ao contrário, eu acho que o imposto tem que ser calculado fora daqui do GCAP, tá? Em controle à parte, tenha uma memória de cálculo para trazer para cá já de forma legível, ok? Mas tenha isso em separado. O custo de aquisição aqui, o meu custo de aquisição total aqui, vou dar um exemplo, vou botar 50 mil, ok? Adquirente, vou usar aqui um adquirente, que todo mundo me pergunta, que é o adquirente Binance, onde eu mais operei. Qual é o adquirente que você está colocando tudo de forma sumarizada? Eu coloco normalmente a exchange de maior relevância nas operações daquele CPF. Então, eu vou botar aqui o Binance Holdings. Mas não tem CPF, CNPJ. Bastante gente me pergunta isso também. Não tem problema, gente. O sistema aceita. Não vamos inventar um CPF, um CNPJ aqui. A Binance diz que não tem CNPJ e CPF no Brasil. É uma empresa estrangeira. A gente vai colocar só o nome dela. Poderia ser o nome, o URL, etc. Natureza da operação. Bom, aqui a gente cai naquilo assim, teve várias operações aí durante o mês. A gente teve cripto, que é a permuta. A gente teve venda. Teve, sei lá, N operações, certo? O que a gente vai colocar aqui? Para efeito aqui do GCAP, a gente vai considerar venda, certo? Alienação foi a prazo? Não. A data de alienação, como eu estou fazendo um lançamento único aqui para janeiro, eu vou colocar 31/1 de 2021. Valor da alienação, a soma do total das minhas vendas tributáveis, gente, tributáveis. Então, eu lancei a soma dos custos das vendas tributáveis, que deu 50 mil, e eu vou colocar 120 mil aqui, a soma de todas as minhas vendas tributáveis dentro do mês, ok? Então, as minhas vendas tributáveis dentro do mês
Deu um total de 120 mil. Custo de corretagem para isso, sei lá, vamos colocar aqui um custo de 10 mil de corretagem. Já houve alienação parcial desse bem? Não. A apuração, valor da alienação, 120 mil reais. Custo de corretagem, 10 mil reais. Valor líquido de alienação, 110 mil reais. Custo de aquisição, 50 mil reais. Ganho de capital, 60 mil reais. Cálculo do imposto. Cálculo do imposto deu 60 mil reais, a alíquota média deu 15%, o imposto devido 9 mil reais. Já paguei esse imposto? Digamos que não ainda, deixa aqui o imposto pago por fora, não tem problema. E aí tem gente que me pergunta assim, tá, mas se eu não informar o imposto pago aqui, ele vai deduzir lá depois, quando eu pagar o imposto? Sim, ele vai, por quê? Porque vai se referir, tu vai preencher o DARF, né, de pagamento, tu vai tirar um DARF daqui, e esse DARF é o que tu vai pagar na hora de pagar no banco, né? Se for por aplicativo, normalmente a gente repreenche o DARF, né? Se for no banco direto, a autenticação mecânica lá no DARF, tu vai colocar lá o identificador certo, o período de apuração certo, vencimento certo, tudo certo, aí sim, um vai cruzar com o outro e vai morrer o débito. Se aqui tu já pagou quando tu tá apurando, aqui, né? Que normalmente não é o que acontece, tu já coloca aqui, ok? Então, imposto pago aqui ainda não houve, consolidação, tá aqui a consolidação, isso aqui é de fato o que vai lá para o imposto de renda, ok? Vamos tirar daqui agora a DARF, vamos imprimir a DARF, DARF de bens e direitos. Vamos visualizar essa DARF, gente. Tá aqui a DARF de 9 mil reais do ano ateste, tá aqui o CPF, o período de apuração, a data de vencimento e o código, tá aqui o código, gente, 4600, ok? Não paguei no vencimento, isso é uma coisa que a gente vai fazer em outro vídeo depois. Esse aqui é o valor total a pagar para quando? Valor original, vencimento em 28 de fevereiro de 2021, ok? Tá aqui. Aqui no caso deu 26, porque foi o último dia útil. Sempre é o último dia útil do mês subsequente. Então não foi 28, achei. 26. Então, de 31 de janeiro venceu quando? O último dia útil de fevereiro, que foi o 26 de 2 de 2021, ok? Lembrando que se tu for redigitar esse DARF aqui no teu aplicativo para pagar, tu tem que digitar com os códigos corretos e com o período de apuração, data de vencimento, tudo correto, senão ele não vai cruzar um com o outro, ok? Imprime esse aqui tu vai utilizar para pagar ou para gerar depois a multa e os juros, ok? O que eu faço daí com isso depois, Ana? Vai fazendo, tu vai fazer o janeiro, tu vai fazer o fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Fez todos eles, aí depois sim, tu vai exportar para o IR 2022, depois de ter usado tudo. Aí tem aqui, ó, a função exportar para o IR 2022 é usada para gravar um arquivo no disco rígido ou unidade removível com os dados constantes do demonstrativo. Esse arquivo deverá ser mantido em poder do contribuinte, transferido oportunamente para a declaração de ajuste anual IRPF 2022. Não deve ser entregue separado à Secretaria Especial da Receita Federal. Gente, eu nem vou gerar o arquivo aqui, eu estou mostrando aqui porque as pessoas me perguntam quando é que eu entrego o GCAP. O GCAP, ele só vai, na verdade, dentro da declaração de imposto de renda, ele é exportado para lá, né? E vai no próximo imposto de renda. Então, em que pese o imposto vença mensalmente, lá no GCAP, ele só vai no imposto de renda do ano seguinte, ok? Tá claro isso? Então, aqui, gente, de novo, eu, Ana, uso como critério, eu faço, gente, com bastante movimentação, eu faço como critério fazer, sim, um lançamento por mês e tenho tudo isso aberto no meu sistema, no sistema do Declarando Bitcoin, não é meu, é o sistema do Declarando Bitcoin, né? Quem já faz com a gente sabe aí que a gente tem um sistema próprio para isso, né? No sistema a gente tem todos os lançamentos abertos, seja permuta, seja venda, seja compra, seja taxa, alienação de taxa,
tudo. Então, a despesa, a gente tem tudo aberto. Então, a gente faz um resumo disso tudo e esse resumo, sim, a gente traz para o GCAP para fazer um lançamento único por mês, ok? Espero ter ajudado para vocês, que todo mundo me pedia aqui o GCAP. E então, gente, era isso. Até o próximo vídeo. Lembrando que eu não sou boa nisso, eu não sou youtuber, eu não sou boa em fazer exemplo de tela, né? Tentei trazer um exemplo de tela aqui para vocês, porque me pedem muito, né? E até respondendo aí aos nossos seguidores que estão com a dúvida ainda do 4600, como é que faz para gerar o 4600, ok? Um beijo grande, fica aí, deixa teu comentário aqui abaixo desse vídeo. Conforme a quantidade de carinho que a gente receber aqui, a gente faz alguns outros tutoriais, assim, realmente dá bastante trabalho fazer essa gravação de tela aí, tá? Mas até conforme eu falo lá no fim do GCAP, a próxima gravação de tela que a gente vai fazer é de pegar esse DARF e atualizar lá no Cicalc, que tem muita gente que me pergunta também, ok? Futuramente aí a gente faz isso com a IN 1888. Eu até fiz, gente, uma vez eu fiz a IN 1888, foi na primeira IN, eu lembro que eu acordei 6 horas da manhã, e fiz a gravação de tela de uma IN preenchida manual, né? Mas ficou tão ruim, assim, sem recurso nenhum, né? Não tinha os mesmos recursos que eu tenho agora de edição e etc., que eu não quis publicar. Algumas pessoas aí eu compartilhei e ajudei com aquela gravação. Agora, no futuro, agora que a gente tem mais recursos, aí dá para fazer de novo. Eu vou pensar no assunto da gente fazer um manual de novo, pelo menos da manual, certo? Para quem tá fazendo a manual, ok? Um beijo grande. Uma boa semana, espero que esse conteúdo tenha sido útil para todo mundo. Beijo!